Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Nicole Martins e eu tô aqui para gravar esse vídeo como uma testemunha de um episódio que eu passei e um aconselhamento para jovens. Bom, pessoal, eu tenho 18 anos, fiz 18 em julho do ano passado e até então, né, até a minha atual idade, que é 18, eu nunca tive contato com nenhuma substância, com nenhuma droga, seja lícita ou ilícita. Então eu fui uma jovem ali que teve uma adolescência normal, que não consumia álcool, não consumia cigarro, não consumia maconha, drogas no geral. E aos meus 18, né, em virtude de decepções que eu passei na minha vida, eu comecei a consumir um pouco de tudo. Então, comecei com as bebidas, né, partindo do vinho para cerveja e etc. Depois eu fui para cigarro, enfim. Então, eu sou fumante há 4 meses, mais ou menos, que eu fumo cigarros. E também já fumei outros tipos de fumo, né, tipo tabaco, maconha. Mas o cigarro era de fato mais comum. Tão comum que não tinha um dia que eu não fumasse 1 ou 2 cigarros, pelo menos. E o cigarro, ele nunca me fez mal. Não no sentido de tipo, ser algo que parasse a minha vida, que não me permitisse fazer nada, sabe? Mas recentemente, eu passei por um episódio que foi ter experimentado o vape, né, o cigarro eletrônico. E como foi esse episódio? Eu tava na casa de um amigo, né, um conhecido, e ele tinha lá um cigarro eletrônico que já estava no final. E eu, como não entendia nada de cigarro eletrônico, não sabia, né, que por estar no final ele se torna mais prejudicial do que ele quando ainda está recarregado. Porém, ainda tinha ali um pouco, ainda dava para sentir a essência, ainda tinha fumaça. Principalmente depois que eu carreguei ele, aí que ele voltou a funcionar mesmo, né? Aí saiu que ainda tinha para sair. Enfim, esse amigo me deu esse vape, né? Inclusive é uma marca bem conhecida, a Ignite. E aí ele deu pra mim porque já tava acabando mesmo e tal, e eu, como sou muito fumante, né, como eu falei pra vocês, não tem um dia que eu não fumasse, eu vi ali uma forma de economizar, pra não ter que ficar comprando cigarro, porque cigarro de fato, quando você vai ver, você compra o quê? Num dia de bebida você compra 6, 7 carteiras e nem se dá conta. Isso aqui não, isso aqui você compra um, dura o mês inteiro, a depender de quantos puxos ele tiver, né? Enfim, aí eu fumei uma noite esse vape aqui. Foi o suficiente. Fumei uma noite normal. Outra informação que eu não sabia, né? Como eu disse, foi a minha primeira vez utilizando o vape. Claro que os sintomas que eu estou sentindo, né, deixo claro e explícito nesse vídeo, também são em virtude da má utilização. Também são em virtude do fato de o vape já estar no final, né, do seu uso, já está ali no final da sua vida útil, e também a forma como foi tragado. Porém, isso é só para deixar claro os malefícios que um produto desse pode causar, independente da má utilização, porque você pode utilizar de forma horrível um cigarro e ele não vai te trazer os danos que esse produto aqui me trouxe em tão pouco tempo. Então serve de alerta. Como eu ia dizendo, outra informação que eu não sabia é que o vape você não pode tragar como se fosse um cigarro. Você não pode puxar ele para dentro e soltar pelo nariz. Você só pode soltar ele pela boca, né? Você não pode fazer esse tipo de trago. E eu passei a noite todinha fazendo tragando dessa forma. E o resultado, né? Passei ali um total de 5 horas tragando esse vape desse jeito. Não 5 horas contínuas, mas 5 horas de uso normal. No outro dia, eu estava com uma tosse. Uma tosse ali sutil, nada demais. Porém,
24 horas depois, essa tosse se transformou na tosse que eu estou apresentando agora, por sinal nesse vídeo também. Uma tosse extremamente cheia, um desconforto horrível, minha amígdala ficou extremamente inchada. E a tosse agora tá muito mais leve do que tava no início, porque, tipo assim, eu tava com uma tosse que parecia um trovão, sabe? Então, assim... a pessoa apresentar esses sintomas com um dia de uso só mostra o quão esse produto é, se não, um câncer em formato de venda. Por isso que eu digo, vocês que também são jovens, assim como eu só tenho 18 anos, não faz sentido utilizar algo que só prejudica a sua própria vida, tá? Eu fui no hospital da Unimed, tá aqui o protocolo do meu atendimento. Obviamente eu não posso mostrar todas as informações, né? Mas é importante eu mostrar comprovantes do que realmente eu estou passando, né? Se eu estou fazendo um vídeo de conscientização, esse vídeo tem que ter algumas provas, claro. Mas tá aqui o meu nome, ó. Não sei se vai dar pra ver. Nicole Martins. Protocolo do meu atendimento para ver o resultado dos exames. Aqui as receitas dos medicamentos que eu tô tomando. Quem quiser ver, ó, o nome dos remédios. Enfim, gente, eu tô tomando de antibiótico o Clavulin BD, que é basicamente um antibiótico, um dos mais potentes para casos de bronquite, infecções pulmonares. Então é literalmente um dos antibióticos mais potentes para casos de infecções, né, que envolvam ali a parte respiratória. Ao que eu vi, né, ao que o médico me disse, eu tô com uma bronquite, que é uma infecção ali da área da região pulmonar. E essa bronquite se desenvolveu justamente pelo uso dessa porcaria. Gente, para quem usa isso aqui, achando que isso aqui é menos pior do que um cigarro, saiba que não. Porque eu fumo cigarro há 4 meses, eu sei que não é muito tempo, mas os 4 meses que eu fumo, eu não tive nenhum efeito tão prejudicial quanto o efeito que um dia dessa porcaria me trouxe. E eu sei que os efeitos do cigarro, eles vêm a longo prazo. Justamente, já os efeitos do vape, eles vêm muito rápido. Se vocês pesquisarem na internet, que foi a primeira coisa que eu fiz após perceber que eu tinha adoecido e após juntar os fatos e perceber que eu adoeci justamente um dia seguinte após o uso do vape, vocês só vão ver casos horríveis. Horríveis. Inclusive, um dos casos que eu vi era justamente uma mãe falando que perdeu o filho porque ele já não tinha mais pulmão. Né? Um caso que é uma entrevista na UOL, vocês podem pesquisar. E também o outro caso horrível que eu vi foi de um rapaz que ele fumava vape há 1 ano, mais ou menos. Não é certeza, eu não sei se essa informação é certeza, porque eu li bem rápido a matéria, mas se eu não me engano, fazia 1 ano que ele fumava vape, ou seja, não foi muito tempo de uso. E depois de 1 ano ele começou a ter uma tosse exatamente como a minha, uma tosse muito forte, uma tosse cheia. E nessa tosse, ele tossia pedaços do pulmão dele. Ou seja, tudo isso são comprovantes, né, do quão prejudicial isso aqui é para nossa saúde. Bom, gente, é isso. A minha voz está debilitada. Eu tô com uma dor horrível aqui na garganta, que a minha amígdala tá inchada, né? Inflamou muito, muito mesmo. Então, assim, é de se pensar. Se um dia de uso foi capaz de gerar tantos danos, imagine 1 ano, 2, 3, né? O ideal é que a gente não fume nem cigarro, nem vape. Porém, se você é fumante, prefira o cigarro mesmo, porque ele não vai te causar danos tão rapidamente quanto isso aqui. Como todo mundo sabe, né, o vape ele possui mais nicotina do que um cigarro normal. Então você está consumindo o dobro, até o triplo de nicotina do que um cigarro possui. Você fumar isso aqui um dia é como se você tivesse fumado 20 cigarros ou até mais, dependendo da quantidade de puxos que você dá em um dia. Então, gente, poupem a saúde de vocês, não cometam o mesmo erro que eu. Também não vão nessa de usar até o final, ser econômico. Viu que o negócio está acabando? Viu que a essência está acabando? Viu que está no final da vida útil? Esse aqui, por exemplo, ele não é recarregável. Então, você percebeu que já está vindo aquele gostinho de queimado? Pare imediatamente de usar. Só pare, porque é extremamente prejudicial.
Só isso que eu tenho para dizer.